Quem está feliz com Jesus aí, amém? Glória a Deus. Deus é bom, né? O Senhor Jesus é maravilhoso, digno de receber toda adoração, pela obra da cruz, pelo resgate, por tudo aquilo que o Senhor fez para nos alcançar. Nós estávamos perdidos e Ele nos alcançou. E Ele é o maior presente que a gente pode receber. Não há nenhum outro presente, não há nenhuma outra dádiva, né? Como a primeira canção que nós cantamos. É impagável o que Ele fez por nós. Amém? Essa noite eu gostaria de meditar, é uma reflexão sobre o meu, o seu, o nosso nascimento. Ok? Por que nós nascemos? Ok? O título dessa noite é O Seu Nascimento Importa. Pode não importar para algumas pessoas. Muitas vezes, eu e você fazemos pouco caso de alguma vida. Porque somos falhos, né? Somos completamente pecaminosos, né? Maldosos, né? Então, infelizmente, por vários motivos, nós nos achamos bons demais e menosprezamos. E somos menosprezados, né? Infelizmente, é assim. Mas com Deus não é assim. Ele não faz acepção de pessoa. E o meu, o seu, o nosso nascimento, para Ele importa. Ok? Então, e o Senhor Jesus, Ele fez uma promessa. Que Ele fala assim, ó. Que a todos os discípulos dele, né? Porque o compromisso de Cristo é com os seus discípulos. É com aqueles que o reconheceu como único e suficiente Salvador. O compromisso dele é com todos aqueles que reconhecem que estão doentes e necessitam de um médico. É um compromisso com todos aqueles, comigo e com vocês, que olha para dentro de si e fala, não tem solução. Então, ele faz uma aliança comigo e com você, e ele faz uma promessa, e ele é fiel para cumprir essa promessa. E ele fala assim, ó, que ele estaria conosco até o fim dos tempos. E isso é uma certeza. Nós temos que ter essa plena convicção, esse convencimento dado pela pessoa do Espírito Santo que habita em nós, que Ele vai estar. É uma promessa e Ele é fiel para cumprir. Independente da circunstância que você esteja passando, seja ela boa ou seja ela ruim, não importa para Deus, mas a sua vida importa. Amém? Eu não sei a forma que todos aqui nasceram, se foi para suprir uma depressão do pai ou da mãe. Eu não sei se algum de vocês nasceram por uma gravidez indesejada. Eu não sei, eu não tenho como saber. Eu não sei se algum de vocês foram rejeitados. Eu não sei se algum de vocês nasceram de modo inesperado, sem um planejamento. Mas eu sei que vocês nasceram, todos nós. E Deus já sabia. E Deus já, na sua eternidade, na sua presciência, Ele já sabia que nós viríamos a existir, como chamaria o nosso nome, como os nossos pais nos iria batizar, né? O nosso nome de registro.
Então não há nada que Deus não saiba. E isso importa. Não importa a forma da qual a gente veio para esse mundo. O que importa é que Deus sabia e Ele permitiu que nós nascêssemos. Mas o mais importante do que o primeiro nascimento, porque sem o primeiro nascimento não teria como ter o segundo nascimento, ok? Então, o que mais importa para Cristo, para o Deus que nós cremos, é o nosso novo nascimento, é o segundo nascimento. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu uso ela no ECAME, né? Quando eu vou ministrar soteriologia. Todo aquele que nasce uma vez, morre duas. Ok? A morte natural que todos nós vamos passar. E a segunda morte, que é a pior, que é a separação total de Deus, que é a condenação. Então, quem nasce uma vez, morre duas. Quem nasce duas vezes, morre uma. Porque tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E o aguilhão da morte ao pecado. Então, quando nós vencemos em Cristo o pecado, nós morremos uma vez só. Não haverá segunda morte para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então, além do seu primeiro nascimento, Deus se importa mais com o seu segundo nascimento. E Ele age de forma oculta, muitas vezes. Né? Tem uma música secular que ela é muito conhecida, só que às vezes se a gente não perceber o que nós estamos ouvindo, a música, ela tem um poder de fazer uma teologia errada na nossa mente, né? É aquela música do Titãs que fala assim: o acaso vai nos proteger, enquanto eu andar distraído. O acaso não tem esse poder, o acaso não é nada, o acaso não existe. Para aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão firmados no autor da vida, olha, ele é autor do primeiro nascimento, ele é autor do segundo nascimento. Olha só o quão incrível é o nosso Deus. Amém? Então, não existe acaso. O acaso, ele não tem essa condição de nos proteger. Quem tem condição de nos proteger enquanto nós nos distraímos com os afazeres ou com os divertimentos da vida, é o Senhor nosso Deus, que é uma pessoa, é um Deus pessoal, é um Deus íntimo, é um Deus relacional, que se importa comigo e com você. Então não existe obra do acaso, esqueçam isso. Todas as coisas estão nos planos de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, ele é presciente, ele é onipotente. E dentro da onisciência dele tem a presciência, que ele sabe de todas as coisas de antemão. Ele já sabia que você estaria aqui sentado ouvindo essa palavra, e que essa palavra seja uma confirmação, se tiver algum coração que não saiba o porquê veio a existir. E tem se eu não me engano, acho que é no Catecismo de Westminster, ele fala assim que o fim do homem é adorar a Deus e se alegrar nele e sentir satisfação nele para todo sempre. Esse é o nosso fim. Salomão também disse isso. Depois de tentar experimentar tudo aquilo que não preenche o vazio que existe em nosso interior. Ok? Então, essa ideia de acaso, nós não podemos crer e muito menos aceitar. É o Senhor que sabe das distrações da minha e da sua vida, por causa
de muitas vezes da nossa loucura no cotidiano, de muitas vezes nós se acharmos autossuficiente, autor da nossa própria vida, sendo que ele mesmo fala que não cai um fio de cabelo. Ele sabe quantos fios tem. Uns mais, outros menos, né? O meu tá caindo e ele tá... Olha o Tesiel. Em breve, rasparoloei. Então, e eu gostaria de compartilhar com você uma meditação que está no livro de Esther. Tomara a Deus que eu consiga. São 10 capítulos. Estou gostando de expor os livros inteiros, tá? Mas não vai dar. Mas vamos resumir. Me deem 1 hora aí, por favor. Então, abra aí Esther. E não saia do livro. Tá? Então, vamos lá. Eu creio que uma maioria aqui já leu Esther. Então, o contexto histórico do livro de Esther e o contexto geográfico do livro de Esther para vocês se localizarem quando ler, para ficar mais fácil a leitura, ok? Então, o que está escrito aí? Ó? Vamos lá. Esther 1:1. Foi no tempo de Xerxes que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã. E no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média. Ou algumas versões tá os medos e os persas. Algumas versões traz Artaxerxes. Algumas versões mais antigas, ok? De Bíblia. E algumas versões também traz Assuero. Se trata da mesma pessoa, ok? Xerxes é a versão grega, Assuero é a versão persa do nome, e Artaxerxes as versões mais antigas é um equívoco de tradução, mas que não atrapalha em nada, ok? Significa a mesma pessoa. Então, vocês percebem que é do tempo dos medos e dos persas. É 100 anos depois, para vocês se localizarem, é 100 anos depois do exílio babilônico, ok? Então, Nabucodonosor invade Jerusalém, ok? Judá, capital Jerusalém. Nabucodonosor invade, leva cativo todos, né? Os jovens, os que poderiam servir no reino dele ali. Então ele leva para Babilônia, ok? Então, passado um tempo, passa os 70 anos da profecia de Jeremias, ok? O povo começa, o rei Ciro, que é um persa que invadiu Babilônia e venceu, né? Os antecessores, o que passou de Nabucodonosor, venceu. Então, o rei Ciro, que já é dos medos e os persas, e libera para que o povo pudesse voltar para sua terra natal, Israel, ok? Então, passados 100 anos do exílio, o reinado dos medos e dos persas chega nesse cara aqui, que é o Xerxes, o Assuero. Uma curiosidade, não é bíblica, mas é uma curiosidade. O filme 300, que o Rodrigo Santoro, o nome dele é Xerxes. Ok? Então ele é um persa. Não alguns falam assim, é o 300 de Gideões. Não, não é. Tem nada a ver, tá longe. Xerxes, ele é persa e ele luta contra os espartanos lá, né, do Leônidas, né? Eu assisti esse filme, acho umas 20 vezes. Entendeu? Então, os espartanos ali fazem parte do reino grego. Ok? Então, é só uma curiosidade. Ok? Rodrigo Santoro, então, ele meio que, vamos colocar entre aspas aí, ele figura esse rei. Ou alguns ancestrais deles ali, algum parentesco, porque normalmente eles tinham nomes parecidos, entendeu? A dinastia, muitas vezes,
levava um nome adiante, ok? Mas só uma curiosidade para quem quiser assistir o filme novamente ou a primeira vez, né? Então Suzã é a capital do antigo Império Persa, mais ou menos hoje o Irã. É localizado hoje, atualmente, no Irã. Até os iranianos, uma outra curiosidade interessante, que agora eu não sei se era o Bashar al-Assad, que ele falava que ele queria destruir Israel, porque ele era descendente de Nabucodonosor. Então ele queria o legado de Nabucodonosor e extinguir. É uma outra curiosidade histórica, entendeu? Do povo ali do Irã, que vive em guerra com Israel, ok? Só para vocês entenderem essa questão cultural, que é bem interessante ficar sabendo. Então, o reinado medo-persa, eles, olha só quanta região eles tinham dominado. E esse Xerxes, ele manteve, uma outra curiosidade também que é interessante, vai de curiosidade em curiosidade, né? E nunca mais acabou de curiosidade. Alguns historiadores, alguns teólogos, eles datam o livro de Esther mais ou menos próximo de Esdras e Neemias. Se você lê Esdras, você vai ver um rei com o nome de Artaxerxes. Entendeu? Então, é meio que eles são contemporâneos. É meio que as histórias, que assim, é uma coisa que eu ensino no ECAM, que eu acho muito legal, muito interessante, que existe uma macro história da salvação. Isso eu ensino no discipulado também. Existe uma macro história. E dentro dessa macro história da salvação, de Deus, da redenção, existem as micro histórias. E a minha e a sua vida estão dentro dessas micro histórias. E Deus se importa. Olha que interessante. A micro história, você fala, eu não sou nada. De fato. Eu concordo e eu também sou. Eu sou nada menos que você. Mas Deus se importa. Então a nossa micro história para Deus está incluso no macro plano. Quem está entendendo? Da salvação. Então o seu nascimento importa porque você está inserido dentro de uma macro história. E Ele quer de uma forma usar você de uma maneira que o nome dele seja glorificado no contexto total da macro história da salvação até quando Ele voltar. Então Deus se importa, você é importante no reino, você tem um papel fundamental na sua vida, no que você escolheu seguir Jesus. Não é simplesmente entregar a vida a Cristo, reconhecer que é um pecador, que é falho, e acabou. Não, é o que aconteceu aqui. Muitas vezes, nós não imaginamos o agir invisível. O Luciano Subirá tem uma ministração do agir invisível de Deus, mas não tem nada a ver com esse texto. Ele parte para outra coisa. Mas o agir invisível de Deus na minha e na sua vida, que nós... E glória a Deus que nós somos incapazes de perceber. Porque se a gente fosse capaz de perceber, nos nuances que a gente consegue perceber, às vezes a gente atrapalha. Entendeu? E glória a Deus que Ele esconde as coisas da gente. E às vezes Ele se esconde. Então, nesse período histórico do povo de Israel, que alguns já foram de volta para sua cidade natal, para Israel. E alguns ficaram ainda no reino medo-persa. E aqui, a cidade de Suzã. E algumas versões falam cidadela. A minha está cidadela. Porque Deus é nos detalhes, é nos mínimos detalhes. Nós somos mínimos detalhes na macro história, mas não importa. Para Deus não importa. Ok? O que importa é como que a gente vai responder o chamado de Deus, a eleição em Cristo, ok? Então, quando vocês lerem Esdras e Neemias, então, ou um pouquinho menos, ou um pouquinho mais, alguns falam que foi depois, eu acredito que foi meio que contemporâneo por causa de Esdras, que tem o nome Artaxerxes, ok? Então vocês vão ter que fazer essa leitura cronológica, para ficar claro. Então, beleza, vamos lá.
Então, esse rei aqui, ele tinha as pessoas debaixo do seu domínio ali. E ele era um rei bêbado. O primeiro capítulo aqui fala que ele tomou um porre ali, encheu a cara, chamou a rainha Vasti, que era a sua esposa, e ela também estava dando uma festa para as mulheres, e ele quis expor ela, a beleza dela, e ela recusou. E eu não acredito que ela recusou de uma forma involuntária. Eu acredito que Deus agiu. Ela não foi morta. O rei apenas, você não quer vir? Você está desobedecendo uma ordem do rei? Então, nós não vamos ter mais acordo entre nós. E nisso, se você for ali, no capítulo 2, começa o agir. Porque um oficial do rei, um braço direito dele, fala assim: ô rei, escolhe uma mulher. Já que o seu decreto não pode ser revogado, escolhe uma. Nós vamos andar por todas as cidades e vamos trazer as belas virgens para o rei escolher. Ok? Então, quem é Esther? Esther é uma judia. Ela foi uma sequestrada da invasão babilônica de Nabucodonosor. E ela estava ali exilada, cativa agora sobre o domínio, depois de 100 anos. Ela estava ali agora no domínio do reinado ali de Xerxes, ali, que é um rei medo-persa. Ok? Ficou claro essa questão? Então, quem é ela? Vamos lá. No capítulo 2, do 1 até o 5, vai falar do conselho desse braço direito dele, para substituir a rainha Vasti, ok? Então, no versículo 5, tem também o Mardoqueu. Então, vamos lá. Versículo 5. É a biografia aqui de Esther de Mardoqueu. Neste tempo, vivia na cidade de Susã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim. Isso importa muito, porque aponta a genealogia, da onde ele vem. Então ele é descendente da tribo de Benjamim, ok? Filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio de Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim. Nossa, eu gostaria muito de explicar o rei Joaquim, mas não pode. Deixa para outro dia. Rei de Judá. É o rei, é a descendência davídica, é a descendência da dinastia do rei que Deus preservou até a vinda do Messias, dentro de Babilônia. Mas é um outro assunto. Deixa para outro dia. 7. Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa. Então Radassa é o seu nome judaico. Então lá no Império Medo-Persa deram o nome de Esther, estrela. Ok? Então, Radassa. Então, Radassa e Esther é a mesma pessoa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Os pais dela morreram, certeza, durante esse exílio, esse sequestro, essa extradição aí meio forçada. Entendeu? Então, não importa a tragédia que pode acontecer na nossa vida, na minha e na sua. Deus sabe o que houve comigo e com você. E o seu nascimento importa. E Esther, ela está no livro porque Deus se importa. Ok? Então, essa moça também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Tá vendo como é a importância da micro-história na macro-história? Mardoqueu, eu olho assim e falo, poxa, um homem de brio, de caráter. Falou, não, eu não vou deixar essa moça, essa jovem, órfã, desamparada. Eu vou cuidar dela
eu vou guiar os passos dela. E por eles serem judeus, eles criam na providência divina. Uma outra curiosidade: o livro de Esther não cita o nome de Deus nenhuma vez. Mas ele cita 2 judeus. Então, o que significa? Quando cita 2 judeus, significa que Deus está presente. Na teologia existe o Deus abscondutus, que é o Deus escondido, o Deus que se oculta, ok? Então, Deus ele age, o que as pessoas que eu já expliquei falam da obra do acaso, nós queremos na providência, é onde Deus age no escondido, no secreto, sem que a gente saiba, mas ele está agindo, para que o plano dele seja completo e seja cumprido, e para que a gente possa, olha, ele não precisava da gente, mas ele insere na história dele. Quando você entrega a sua vida a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar, saiba que você nasceu para um propósito, glorificar o nome dele, e você vai ser participante dessa grande história de salvação. Eu fico imaginando, quem evangelizou Billy Graham? Eu já falei isso aí. Imagina, o cara evangelizou Billy Graham, não sei, passou 2 meses, 3 meses, morreu. Falou, nossa, pregou o evangelho para um jovem, meio esquisito. Seja o que Deus quiser, que Deus levante esse tal de Billy Graham. Imagina ele na eternidade, a coroa dele. O Ananias, que orou pelo apóstolo Paulo. Ananias, vai até a rua direita, ore por Paulo, porque ele é vaso escolhido meu. E Ananias, sem saber nada, tá bom, senhor, eu vou orar, o senhor sabe quem ele é. Eu sei de todas as coisas, só ora por Paulo. Passa um tempo, Ananias morre. Até hoje, os escritos de Paulo, a voz de Paulo ecoa nas nossas vidas. Você não sabe que o Deus do secreto, o Deus que age no oculto das nossas vidas, ele não sabe as conexões que ele vai fazer. Só confia. Amém? Então, beleza. Versículo 8. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob o cuidado de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Um eunuco, porque para cuidar do harém do rei, ele tem que ser eunuco. Ok? Não vou poder explicar essa questão dos eunucos. Ele não poderia ter relações com essas moças. Era exclusividade do rei, então o rei castrava. Então, esse eunuco se agradou de Esther, um persa, um medo persa. Ele olha, fala, me agradei. Mas por que ele se agradou? Obra do acaso? Claro que não. Providência. Se agradou e a favoreceu. E providenciou um tratamento de beleza e comida, etc. Aí, versículo 10. Esther não tinha revelado a qual povo pertencia e nem a origem da sua família, pois Mardoqueu havia proibido de fazê-lo. Diariamente Mardoqueu caminhava de um lado para o outro, preocupado com ela, né? Para saber o que estava acontecendo, se Esther estava bem. E a partir do versículo 12 até o versículo 18, fala, depois vocês lêem em casa, fala a relação do rei com as moças, ok? E o versículo 17, o rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele colocou uma coroa real e a tornou rainha em seu lugar, em lugar de Vasti. Aí o rei fez outro banquete, ficou muito louco, que era um beberrão daquele jeitão, né? Então, olha uma outra providência. Vai lá no versículo
Vamos no 19. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Esther havia mantido o segredo sobre o seu povo e sobre a origem da sua família, conforme a ordem de Mardoqueu. Obediência. Obediência aos nossos pais espirituais nos leva a lugares que nós não imaginamos. Amém? Então, porque ainda estava debaixo da sua tutela. Um dia, por um acaso, não, um dia qualquer, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigatã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. E Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou a rainha Esther, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeiro, os dois oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito, presta atenção, tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Por que Mardoqueu viu isso? Ele estava no lugar certo, na hora certa. Deus proveu. A preocupação dele com algo que agrada a Deus, Deus deu a ele uma informação privilegiada, que não apenas o salvaria, mas salvaria um plano inteiro. Olha só, o livro de Esther é muito rico nos detalhes. Então, beleza. Capítulo 3. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedade, descendente de Agag, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que todos os demais nobres. Esse Amã, olha só, quando a gente está em Cristo, mas não trata o passado volta a nos incomodar. Amã, ele é descendente de Agag, uma malequita, um agagita, dependendo da versão que vocês lêem. E ele, o que significa um agagita, descendente de Agag? Do rei Agag, que está lá em 1 Samuel 15:9, do qual Saul não exterminou o povo, que Deus tinha pedido para exterminar, porque era um povo ímpio. Os amalequitas eram uma pedra de tropeço na vida do povo de Deus, de Judá, de Israel. E além, eles mantinham práticas terríveis. Então, Israel seria um povo que era a justiça de Deus na terra contra aquele povo. E Saul não fez isso, guardou a vida de Agag. Depois vocês lêem lá, quem estiver anotando. 1 Samuel 15:9. Saul não o matou. Não matando o rei, provavelmente não matou alguns dos filhos, deixou escapar. Não exterminou a linhagem. A linhagem voltou a visitar o futuro do povo de Deus. Uma desobediência, se você não acertar o seu passado, ele visita. E põe em risco o plano de Deus na minha e na sua vida. Então, Agag, Amã, ele é levantado, ok? E Mardoqueu, vou resumir. Mardoqueu, ele não se dobrava diante de Amã. Amã, ele era orgulhoso, ele queria impor, ele começou a se achar. Agora eu sou o segundo, depois do rei sou eu. O rei me escolheu, ok? Então, vamos lá. Agag, Amã, com essa soberba toda dele, e essa raiva que ele estava tendo de Mardoqueu, e Mardoqueu só falava assim: não, eu não me curvo porque eu sou judeu, porque não se curva, não presta glória, não dá honra para ninguém, se não for para o Deus de Israel. E é assim que a gente tem que ser, não se curvar com os oficiais da vida, com as coisas que podem querer nos atrair. Essa falsa adoração, essa idolatria não pode pertencer ao povo de Deus. E Mardoqueu fazia isso. E Amã se irou. E quando Mardoqueu, eu sou judeu, meio que
na memória dele, ele falou, tô sabendo, entendi, agora entendi. E ele bolou um plano de não apenas matar Mardoqueu, mas Amã quis fazer um plano para matar todos os judeus. Matando todos os judeus, que é o plano de Amã, iria exterminar a descendência de quem? Do nosso Salvador, do nosso único e suficiente Salvador, porque a salvação vem dos judeus. Olha só que loucura, olha o plano inflamado de Satanás, do inimigo, porque o livro de Esther não fala nem de Satanás e seus demônios, e não fala nem de Deus. É muito interessante, a batalha espiritual que permeia a minha, a sua vida, e a gente não tem nem condição de sequer saber um detalhe. Então Amã estava travando esse plano. E por um tempo ele conseguiu. O rei falou assim, beleza, mata todo mundo. E fez um decreto lá. Extermina todo mundo. E Amã, contente, né? Agora vou exterminar esse povo que quis exterminar o meu povo. Só que Deus age. Deus tem um plano maior que o plano do inimigo na minha e na sua vida. Ok? Então, aí, capítulo 4, vamos lá. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, que era esse plano, eu estou resumindo. Rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza, saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz, foi até a porta do palácio e começou. E todos os judeus chorando, orando e jejuando. Então, não fala de Deus, mas fala da prática de jejum e oração, que ela é muito repetitiva por toda a Bíblia. Que a prática de jejum e oração, ela mexe no reino espiritual. É muito importante essa disciplina espiritual na minha e na sua vida, ok? Então, Esther fica sabendo. E ela fica, nossa, estou preocupado com o meu primo. O que está acontecendo? Chamou lá, versículo 6. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Além de um plano, tinha uma oferta. 8. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e de que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia, presta atenção nessa palavra, e interceder em favor do seu povo. Nós temos que ser intercessores em favor do povo e do plano de Deus. Esther foi uma intercessora. Nós também temos que ser intercessores em favor do plano. Um orando pelo outro. Cada ministério orando pelo ministério. Para que flua. Para que o povo de Deus avance. Para que os planos de Satanás contra a minha e a sua vida e contra o plano de Deus, contra a sua igreja, seja cancelado. Anulado. É em oração. É a base da intercessão. Uma igreja que ora, um orando pelo outro. Orem por mim. Amém? Então, versículo 9. Atá retornou e relatou a Esther tudo que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem que por ele seja chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. Eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Meus irmãos, tem uma canção que nós cantamos domingo, eu acho ela ótima, eu estava quebrantado. Bem direi do Morada, fala assim, ó: estende sobre mim
seu cetro de amor. Nossa, significa que a gente tem que entrar na sala do trono, na misericórdia, clamando por misericórdia, falando: Senhor, estende sobre mim o seu cetro. Cetro representa a justiça, cetro de justiça e equidade é o seu trono. Hebreus fala sobre o palácio, a sala do trono, onde Jesus está. O cetro significa, quando Deus olha para mim e para você, Ele fala: eu aceito. E através de Jesus, o cetro está estendido. A sala do trono está aberta. O cetro do Pai, porque a Esther, ela simboliza a igreja. Todos nós estamos em Cristo, que é a igreja. Então, a simbologia bíblica, nós somos, Esther estava ali. Quando a gente está intercedendo, quando a gente entra na sala do trono, o rei, ele olha para Esther, que é Jesus, né? Carregando a sua igreja, onde Cristo é o cabeça e nós estamos em Cristo, ele estende o cetro, nós somos aceitos por meio de Cristo. Amém? Entra na sala do trono, fala: Senhor, estenda teu cetro, me aceita. Ele já te aceitou. Pelo sangue de Jesus, nós somos aceitos. O véu se rasgou, está aberto. O novo e vivo caminho para a sala do trono está aberto. É só nós entrarmos. Amém? Então, presta atenção nisso aqui, ó. Isso é muito interessante. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. O que significa? Nós não somos a última bolacha do pacote, que nem o apóstolo sempre fala, né? Se nós nos calarmos, Deus levanta outro. Deus vai manter o seu plano. A questão é: você vai permanecer no plano, você vai querer fazer parte da história, ou vai se calar num ato de covardia e rebeldia? Covarde no reino não entra. A Bíblia fala: os covardes não herdarão. Esther, ela foi corajosa. Mardoqueu, eu acredito, se é eu lendo esse texto aqui, quase um Saiyajin, né? Você já, é isso. Já fica energizado, né? Não vou me calar. Eu marquei aqui, ó: não devo me calar. Socorro e livramento pode vir de outra pessoa se eu for omisso. Não devemos ser omisso. Não devemos ser omisso. Nós temos que ter coragem, ousadia, não se calar, pregar o evangelho, interceder pelos nossos irmãos e pela salvação do próximo. Mas eu tenho uns pecados a me tratar, eu sou... Cara, vai que no meio do caminho o Senhor vai te santificando, vai te purificando e vai pedindo perdão. Vai de arrasto, mas vai, meu irmão. Só não se cala, não seja omisso. Então vamos lá. Olha isso aqui, ó. Quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Meu irmão, você nasceu para essa geração. Quem sabe você nasceu para esse momento, para salvar o pessoal da escola de vocês? Vocês nasceram para quê? Para não se calar, para não ser omisso diante da presença, para salvar uma geração caída. Por que vocês estão ouvindo essa mensagem hoje? Hoje, glória a Deus, meu irmão está aqui com a família, minha cunhada, a Juju. Meu irmão nasceu, se converteu, pregou o evangelho. Hoje eu estou aqui pregando o evangelho. Se não houvesse, minha mãe também, glória a Deus pela vida dela. Você percebe que não importa a circunstância, quando Deus ele vai fazendo, ele vai linkando uma coisa com a outra. Não existe obra do acaso, são providência. Você nasceu para uma providência. Olha só, não está nem no esboço isso. Você nasceu para uma providência divina. Não seja omisso, seja o que for, seja nos bastidores, porque aqui
tudo estava acontecendo, era uma micro-história na macro-história. Ninguém imaginava do pessoal de Esdras e Neemias, que estavam reconstruindo a cidade de Jerusalém, reconstruindo o templo, porque vamos colocar algo simultâneo, contemporâneo ali. Eles construindo, só que eles não estavam sabendo que estava tendo um BO. Eles construindo normal, o plano de Deus, as coisas fluindo, e Satanás orquestrando um plano para exterminar todo mundo. E Deus orquestrando um plano através de uma jovem. Vai saber quantos anos ela tinha. É muita discussão dos teólogos, né? Vamos colocar, sei lá, 20 anos, 22. Entendeu? Usando uma jovem sequestrada, órfã. Não importa, querido. Não importa o que acontece na sua vida. Deus quer te usar. Pode ser a tragédia, a tristeza que for. Se mantém na posição. Quem sabe? Quem sabe? Deus sabe. Mardoqueu não sabia. Esther não sabia. Mas Deus sabia. Quem sabe? Isso aqui é a palavra de Mardoqueu. Quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Quem sabe não foi para esse momento que Deus te levantou e vai te usar para o propósito, para cumprir um plano? Ok? Então Esther mandou chamar Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu. Vá reunir. Olha, corajou, né? Imagina. Ontem à noite eu li umas 3 vezes, né? Falei, Jesus. E não vai dar tempo, vou ter que encerrar daqui a pouco. Ó, tá bom. A Gabriela dormindo lá, altas madrugadas. Falei, glória a Deus, pai. Deus é maravilhoso, pai. Pai, o dia de amanhã não existe, nós não estamos. Deus está lá. É o que importa. O seu passado já foi. Corrija o seu futuro. Porque o seu futuro, Deus está lá. Não importa o que aconteceu com Esther, Deus estava no futuro de Esther. Deus está no meu e no seu futuro. Não importa o seu passado. Não importa as perdas. Deus é tudo. É a canção que nós cantamos. Deus é a maior dádiva. As perdas, você pode encontrá-las na eternidade. Se você não for omisso. Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os deuses que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam e nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei e ainda seja contra a lei. Se tiver que morrer, morrerei. Eu imaginei dentro da cena, olhando assim, ó, no panorama, sabe? Tipo, dentro de um helicóptero, assim, um drone. Olhando, ó, a Esther assim, ó. Vai, Esther! É você agora! E imagina, Deus olhando, Deus olha para mim, para você e fala, filho, é isso, filho, vai! É agora, é agora! É o seu momento, vai na presença do rei. É para esse momento, você nasceu para esse momento. O que vocês vão fazer depois dessa mensagem? Vão embora, ignorar, comer um x-tudão? Ou dormir, falar, nossa, tô cansado, já chega na cama, deita e dorme, esquece tudo que eu preguei. Fazer o quê? Eu tenho rascunho, né? Ainda bem que tá gravado. Infelizmente, mas deixa. Se tiver que morrer, morrerei. Cara, essa coragem já era. Paulo bateu no peito e falou assim, ó, para mim, o viver é Cristo. Enquanto Deus te mantém vivo, enquanto o fôlego de vida está nos seus pulmões, enquanto você respira, enquanto você está saudável, o viver é Cristo. E o morrer, Diego? Lucro. Lucro. Vantagem. Incalculável. Piscar os olhos aqui, acordar na eternidade e o braço do Salvador. Servo meu, servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. Ó, meu Deus do céu. Se tiver que morrer,
morrerei pelo evangelho. Eu não tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo, mas que eu cumpra o propósito no qual eu fui chamado. Amém? Vamos, gente. Vamos se levantar. É esse momento. Então vamos lá. Então, Esther, ela monta um plano contra Amã, para que o povo dela não fosse morto. Pula aqui, capítulo 5, depois vocês lêem, capítulo 6. Olha Deus agindo. Rapaz, se não é a mão de Deus, o Deus abscondo, o Deus que age no escondido, o Deus do secreto, o Deus oculto, que muitas vezes você fala, eu estou abandonado, eu estou aqui sem pai, sem mãe, eu estou aqui com o meu povo sendo ameaçado, eu estou para morrer, meu tio está em desespero, meus contemporâneos, meus familiares, Deus está agindo, está escrito. Naquela noite o rei não conseguiu dormir. Por que não dorme? Por que muitas vezes você não dorme? Por que o apóstolo não dormiu de sábado para domingo? Por que aconteceu? Naquela noite o rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxesse o livro das crônicas do seu reinado e que lessem para ele. Volta lá. Deixa eu achar. Lá no capítulo 2, no versículo 23, mas no parte B. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei, que foi quando Mardoqueu evitou a morte dele, beleza? Qual que era o pergaminho? Qual que foi o rolo que o pessoal pegou? O rei não dorme, imagina a loucura. O rei não dorme. Vamos fazer esse rei dormir. Vamos ler Chapeuzinho Vermelho. Vamos contar Cordeirinho. Não! Traga os livros lá, lê para mim alguma coisa aí. Imagina o rei brabo, louco, beldo. Aquela ressaca, aquela dor de cabeça. Quero dormir. Aí os caras saem loucos, pegam um livro. E qual que é o livro? E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigatã e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio, que havia conspirado para assassinar o rei. Deus não deixou Xerxes, Assuero, dormir. Deus proveu o livro que falava de Mardoqueu, o agir invisível de Deus. Não existe acaso. Deus, ele age no secreto. Você nem está imaginando. Imagina a Esther, Mardoqueu, todo o povo. E Deus agindo num quarto escuro. Em favor do seu povo. Em favor de você. Por que você está ouvindo o evangelho? Deus o alcançou para que você seja salvo. O que você vai fazer com essa mensagem? Então, 3, versículo 3 do 6. Que honra e reconhecimento. Imagina o rei, deu um pulo. Ué, que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso, perguntou o rei. Os seus oficiais, nada lhe foi feito. Imagina a cara do rei. O rei perguntou, quem está no... Aí começa, vou resumir. E nós vamos encerrar. Se os músicos quiserem, vai ficar uns 10 minutinhos de pé, mas se quiser subir, pode subir. Aí Amã tá no pátio. E o rei, o Xerxes, ele fala assim, viu? Quem tá no pátio? Chama quem tá lá. Entra Amã, achando que já ia ser Amã. O que você faria? Vou resumir. O que você faria com uma pessoa que precisa de honra, que precisa ser honrado, porque fez algo? Aí Amã, no texto aqui fala, Amã pensou que era ele. Não, tem que ser o cavalo do rei, tem que ser o manto do rei, tem que ser a coroa do rei, que ele achou que era ele. O inimigo de Deus não vai prevalecer. O inimigo de Deus, ele acha que está vencendo. E você também acha. Esther também estava achando. O povo judeu também. Às vezes na minha e na sua vida, está o inimigo assim, vou matar. Aí nós, vou morrer. O inimigo, vou matar. E nós, vamos morrer. E Deus, não sabe de nada, nenhum dos dois. Eu que mando.
Sou eu que estou agindo na história. Né? A irmã Luciana, hein, irmã Luciana? Que benção, né? A Rafa, o Johnny, hein, Chicão? De tudo que houve na vida da senhora. Hã? Ver os frutos. Só de imaginar? Não tem como imaginar. Não tem. Minha mãe fala que quando nasci, né? Ela muito doente, estava sofrendo com dores no tornozelo, tal. Ela fala assim, enfraquecida, tal. Aí, antes que seja uma doença, que seja um filho. Aí, cá estou. Amém, glória a Deus, né? Entendeu? Então, a gente não sabe, cara. A gente não sabe o agir invisível. Quando eu discipulo, eu falo assim, rapaz, por que você parou aqui? O que nós estamos trocando? Você vai fazer o que com as informações que você está recebendo? Você vai negar, ser omisso? Então vamos lá. Então, vai rapidinho, resumindo. Amã recebe, então vai lá, chama Mardoqueu e faz isso com ele. Amã chama Mardoqueu, coloca ele no cavalo, coloca ele com o manto, com a coroa e sai gritando. Esse é quem Deus quer honrar. Bata assim, ó. Este é quem Deus quer honrar. Meu irmão, eu fico imaginando na eternidade a rainha Esther com a coroa, agora a rainha. Porque ela está de frente com o rei dos reis. Com a coroa, serva boa e fiel. Não se omitiu. Viveu uma vida santa, obedeceu, não teve medo. Se tiver que morrer, morrerei. Olha que declaração. Que isso seja um cântico na minha e na sua vida. Pela causa do evangelho. Então, Mardoqueu sai lá, beleza. Aí, o Amã vai embora para casa, fala para a mulher dele é Zerá, se eu não me engano. Aí, nossa, vou me matar. Vão descobrir e tal. Honraram a Mardoqueu. Aí, a mulher dele volta lá, vai num banquete e implora a sua vida. Num outro banquete, a rainha fala para o rei: olha esse decreto, rei, vão matar o meu povo, os meus contemporâneos, os meus parentes, a minha descendência. O rei pega e fala: não, só que ele não podia dar fazer outra, ajuda o pregador, gente, outro decreto. Aí ele faz um outro, ele fala: então que os judeus se protejam. Eu não posso reverter, mas você pode se proteger. Então tal dia vai acontecer um massacre. Se protejam. Tá sabendo? Já ataca antes. Foi o que o povo judeu fez. Deus deu vitória. E através de Esther, por causa disso é comemorado Purim. Não vai dar não para eu querer explicar, gente, não tem como. Mas o apóstolo explicou. Tá lá. Procura lá no YouTube lá, que a mídia, glória a Deus pela vida da mídia. Glória a Deus. Festa de Purim. O apóstolo explica perfeitamente que é a festa da sorte, que eu não vou conseguir chegar. Deus mudou a nossa sorte. Deus mudou. A nossa sorte tem nome: Jesus, o Cristo de Nazaré. Amém? Então, então beleza, encerra aí. Abre Salmo, não vai dar tempo. Imagina a palavra da eternidade. A pastora Miriam que nos batizou de palavra da eternidade. Então, Salmo 139, meu irmão. Eu e você estamos nesse salmo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti.
Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. A gente não percebe. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Nós não temos compreensão do agir invisível de Deus na nossa vida. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá está. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga as trevas me encobriram e que a luz se tornou noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras demais para ti. A noite brilhará com o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Os meus ossos estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer dele existir. O seu nascimento importa. Essa geração te espera. Se você nasceu apenas uma vez, nasce a segunda. Entregue a sua vida verdadeira a Cristo. Para você morrer uma vez só e ser usado dentro do macro plano de Deus, mesmo você se achando micro, porque para Deus não importa. O que importa é a sua vida diante dele. Amém? Se coloque de pé.